penso que não é necessário levar muito tempo nos constrangimentos organizacionais, culturais, ideológicos, até cognitivos, que realmente limitam, condicionam a atividade jornalística. Isso seria para outra... Mas estou a invocar esses constrangimentos para passar ao terceiro ponto, o que não fazemos e podíamos fazer, porque ele tem a ver com aquilo no final que eu queria trazer-vos aqui, que é a assunção de responsabilidades profissionais, sociais e éticas pelo jornalista, pela redação onde o jornalista, pelo coletivo, que são as redações, e também pelos ouvintes, leitores, espectadores, internautas. Dou um exemplo, os conselhos de redação. Viram que a atual Constituição, como a de 76, consagra o direito de intervenção dos jornalistas na orientação editorial dos respectivos órgãos de comunicação social. E mais, no Estatuto dos Jornalistas está consagrada uma coisa que vinha de antes do 25 de Abril e que é outra coisa. Há coisas que não são permitidas e que se conquistam. Quer dizer, não é só por não... O que é que me interessa? Dizerem-me assim, o interesse do teu patrão é o capitalismo, não sei o quê. E depois, o interesse dele é este. O meu interesse é ser um cidadão com participação política. Bom, então vamos nos confrontar. Quer dizer, depois pode ser que ele seja despedido. Não é que eu queira ser herói, não é? Mas isso todos os dias, na vida de todos os dias, toda a história do mundo é feita por isto mesmo, por interesses diferentes, não é? Que são numa dinâmica, que são todos os dias confrontados e de que há resultados. Às vezes demora 100 anos, outras vezes é mais rápido, outras vezes surpreende-nos. Ora bem, nos conselhos de redação, antes do 25 de Abril já havia comissões de redação, que era uma coisa que não havia em país nenhum, nem na França, que você ainda há bocado invocou. Na França, que você ainda há bocado invocou, não havia conselhos de comissões de redação. Em Portugal havia censura. Quer dizer, os jornalistas organizavam-se. E o 25 de Abril agarrou nisso e consagrou os conselhos de redação. Então eu quis saber quantos conselhos de redação hoje funcionam em Portugal. Portanto, a lei está, o estatuto está, mesmo o estatuto com partes muito discutidas pelos jornalistas, e o sindicato não gostou de uma série de coisas e tal. O estatuto tem lá isso, não se andou para trás nesse sentido. Portanto, os jornalistas têm o direito de constituir conselhos de redação. Até se diz assim, as redações tiverem menos de 5 jornalistas, então esses não têm conselho de redação, mas decidem tudo em plenário, que é a democracia mais direta. Bom, portanto, os jornalistas não podem queixar-se de que as leis não lhes permitem intervir. Então eu quis saber quantos conselhos de redação. Então, do sindicato responderam-me que pode haver em Portugal, portanto, em condições para haver conselhos de ação, há 195 redações. 195. É quase um regimento, é mais que um batalhão, não é? 195 conselhos de redação podia haver em Portugal, portanto, de redações com mais de 5 jornalistas. E, portanto, todas as outras, que são mil órgãos de informação. Há 1000 órgãos de informação onde há 5 ou menos jornalistas. Não? Estão a ver? Portanto, há 1000 plenários e 195 conselhos de redação, não é? Em potência, possibilitados pela lei. Eu quis saber, então eu dei uma lista. E dei os nomes mais, quer dizer, as 3 televisões generalistas, as rádios principais, os semanários e os diários, os jornais desportivos, e mais que, e até aqueles jornais grátis. E então, o resultado é bom. Apenas não têm conselho de redação, é uma lista de 23 jornais, não têm conselho de redação apenas a Rádio Renascença, o I, o Diário Económico, o Jornal de Negócios, o Hoje, o Destaque, a Sábado e a Bola. O resto, não, ouçam, portanto, são 23, portanto, são 17 destes 23 órgãos de comunicação têm, quer dizer, os principais órgãos de informação em Portugal têm conselho de redação. O que significa que, por lei, as redações, os jornalistas podem intervir ativamente e têm um órgão representativo, foi eleito. Então, quer dizer, é agradável saber que há conselhos de redação na maioria destes jornais. Porém, o Conselho Deontológico, que foi o meu interlocutor neste caso, que funciona nos sindicatos jornalísticos, disse-me que a percepção que eles têm, o Conselho Deontológico, o Conselho Deontológico, diz-me que a percepção que tem é que a maior parte destes conselhos de ação não têm atividade autónoma. Ou pior ainda, são instrumentalizados. E dão-me um exemplo.
sem me referir quem é. Não sei, portanto, se é de um grande órgão de comunicação ou se é de um pequeno órgão de comunicação. Inquirido pelo Conselho Deontológico sobre uma queixa, o diretor de um jornal deu instruções ao advogado da empresa para dar resposta em nome dele, que é natural, do jornalista visado e do Conselho de Redação. Isto é uma coisa que eu não consigo conceber nem sequer antes de 25 de abril. Portanto, um diretor questionado pelo Conselho Deontológico diz ao advogado, dá a resposta em meu nome, no nome do jornalista que foi visado e também do Conselho de Redação. O Conselho de Redação só teve conhecimento quando leu o parecer do Conselho Deontológico, meses depois. Podia dar-vos mais 2 ou 3 exemplos, isto só para vos dizer que não estou satisfeito com esta, portanto, estou satisfeito com a lei, não estou satisfeito com a maneira como nós, jornalistas, não são os nossos patrões. Eu não estou indignado com este diretor, eu estou indignado é que o Conselho de Redação, que, quando soube isto, depois não soube fazer nada, ou pela própria redação, que não se levantou. Porquê? Ora bem, o que é que eu queria dizer? Eu queria dizer que, e agora falava de um novo paradigma que teve nas nossas 2 intervenções, e eu gostava de ligar o jornalismo profissional às novas tecnologias e às redes sociais. Não podem deixar de estar ligados. Quer dizer, já em 2004, o professor Paquete de Oliveira, que foi o anterior provedor do Telespectador, e que é professor do ISCTE também, num livro, dizia ele que as potencialidades da internet, enquanto força transformadora, podem criar utilizadores com uma perspectiva crítica. E aquilo então que eu queria dizer, talvez me proponha à Associação 25 de Abril para um dia vir cá explicar isso, porque agora não tenho tempo, não quero estar a roubar o seu tempo. Aquilo que eu queria dizer, dizendo isto, a partir do professor Paquete de Oliveira, é isto. Há, entre outras iniciativas, e uma delas é a assunção por parte dos jornalistas e das redações das suas responsabilidades, é que há um caminho a fazer num processo sinergético e público no qual o jornalismo profissional vá de mão dada com as redes sociais e em que as literacias cívica e das notícias passem a fazer parte dos currículos escolares. Há pouco tempo, na Universidade do Minho, e é a segunda vez que eu estou aqui a invocar uma universidade, e não é por acaso, na Universidade do Minho realizou-se um congresso sobre educação para os média. Foi mobilizado, foi coordenado pelo professor Manuel Pinto, que por acaso também já foi jornalista profissional no JN nos anos 90. A literacia para os média é aquele conjunto de competências e conhecimentos que permitem aos cidadãos uma utilização consciente e informada dos meios de comunicação social. Em Portugal, já há muitos anos que se considera que a literacia, a educação para os média, é uma componente essencial do processo comunicativo. Desde 2007, o Conselho da Europa considera que a literacia é mais do que isso, é uma componente inalienável da cidadania. E então eu penso que há um outro, para além do professor Paquete de Oliveira, que eu estava aqui a invocar, há um outro sociólogo que é o Roger Silverstone, que morreu em 2006 e tem um livro póstumo, é exatamente sobre isto, e deixou um projeto que era a literacia, não já a educação para as média, como o professor Manuel Pinto propôs que houvesse em Portugal, porque é disso que estava lá, mas o Silverstone tem um projeto mais abrangente que eu acho que responde aos tempos de hoje, que é a literacia global eletrónica. Quer dizer que dos currículos escolares, faça parte da educação para os média de toda a juventude, de todos os jovens, de todas as gerações. Só assim é que eu penso que a liberdade vai chegar finalmente. A liberdade vai passar finalmente por um jornalismo que não é já só o jornalismo dos jornalistas, da fortaleza do jornalismo, mas sim o jornalismo dos ouvintes, dos leitores, dos telespectadores e da página infinita da internet, como dizia o nosso Prémio Nobel José Saramago. Obrigado.